Sobre libertação. Quantos creem que a cruz é a libertação aqui na mão? Eu creio também. Então nós estamos fazendo parte do mesmo jogo. Eu quero que você leve essa palavra não com apenas palavra, que você vem aqui no culto e recebe uma boa palavra, uma boa ministrada e vai para casa e assim como fez, não faz diferença na sua vida nenhuma. Eu quero que você receba essa palavra como algo especial da parte do Senhor. Amém. Eu creio que Deus vai fazer no nosso meio. Já começou no louvor. É isso mesmo que o rapaz estava cantando aqui, que ele falou meio assim, que nós somos salvos. Amém. O pastor também citou, nós somos salvos. A cruz é que nos salva. Amém. Eu creio nisso. Quantos creem também? Amém. Amém. A minha palavra é libertos da lei e cativos na graça do Senhor. Amém. Nós temos que ser libertos da mentira, libertos da preguiça, libertos de tantas coisas. Mas uma das coisas que nós precisamos ser libertos é da lei. A lei produz condenação, produz morte, produz sensação de culpa, produz ego. Então nós precisamos ser libertos da lei para entendermos a graça, para nós chegarmos confiadamente no trono do Senhor na graça. Amém. Amém? E lá em Romanos capítulo 6, verso 4, abre lá. Romanos capítulo 6, verso 4. Seis, 4 diz assim. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Essa vida nova é mediante a graça, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, ou seja, quando eu estou debaixo da graça do Senhor, eu não tenho mais condenação de pecados. Eu não tenho mais condenação de culpa, ou que eu sou, Deus não vai olhar para mim porque eu não sou bom o suficiente. Porque Deus não vai olhar para mim porque eu não jejuei e não orei o suficiente. Você entende? Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos trocando algo com o Senhor. E não é assim que funciona. Nós temos que chegar confiadamente em Cristo. Em Cristo Jesus. Quantos creem que eu estou falando a verdade? Amém? Eu quero compartilhar isso com os irmãos, que nós fomos libertos. Abre lá agora em Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos capítulo 7, verso 6. Diz assim: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que é essa letra? A letra são os 10 mandamentos, são aquilo que coloca não na sua vida. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui agora, não pense no Neymar, você já pensou? Ou seja, então tudo aquilo que eu coloco como lei provoca em mim essa curiosidade de fazer. Por exemplo, se eu colocar bem aqui, ó, não passe. Você vai falar, mas por que eu não posso passar aqui? Por que eu não posso passar? Deve ter alguma coisa aqui. Não é possível, Senhor. O que está acontecendo comigo? Então vai provocar esse desejo em você. Então toda vez que eu estou debaixo da lei, eu estou cativo, eu estou preso na lei. E a Bíblia fala que a lei produz morte. A lei produz morte. Quer ver lá em 2 Coríntios 3, 6? Quero que os irmãos me acompanhem, porque o tempo é muito rápido. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só quem tem o Espírito Santo do Senhor é que pode ser liberto de todas as coisas. Amém. Só quem tem o Espírito Santo do Senhor é que pode vencer todas as coisas. Não há limitação no Espírito Santo. Nós somos limitados, mas no Espírito Santo não há limitação. Você entende essa diferença? Quando eu estou debaixo da lei, eu não consigo caminhar porque é pelo meu merecimento. É pelo aquilo que eu faço. Por exemplo, se eu fui bonzinho durante a semana, então eu posso receber bênção no culto. Mas se eu não fui bonzinho durante a semana, pode se preparar que no culto é só cacetada. Quando você já pensou isso na sua vida? Eu já fui assim.
fui líder de célula, sou ainda líder de célula, e eu vou ser líder de célula pro resto da minha vida. Quando quando eu entrei na igreja, eu pensei que Deus era um Deus severo, né? Então eu fiquei lá um tempo com o Senhor, me desviei, e nessa desviada, eu pensava que Deus queria me matar. Quando eu ia orar, falava, nossa, Deus está com vergonha de mim, não vou orar não. Nossa, Deus vai ver o meu pecado. Mas Ele já tinha visto. Você está entendendo? Mas essa sensação de como Deus não vai me aceitar, porque nossa, eu aqui eu fiz. Quando eu ia chegar diante dele, algo falava para mim, quem é você para orar diante do Senhor? Quem você pensa que é? Mas eu não vou orar. Oh Deus, aí você quer voltar para a presença do Senhor. Só que as setas, o acusador começa a te acusar, falando que você não é bonzinho o suficiente, falando que você não é merecedor. Você entende? Aí o que você faz? Você se afasta. Quando eu ia dormir só bêbado, porque se eu pensasse em orar diante do Senhor, eu já pensava assim, Deus vai me castigar, porque eu não sou bom o suficiente. Aí o que acontece? Quando eu andava na rua, eu tinha medo de Deus me matar. Deus vai me matar. Eu não fui bom o suficiente para Ele. Então veja, eu parei para pensar assim, é essa vida que Deus quer para mim? Será que servir o Senhor é esse peso tão grande? Se for esse peso tão grande, Senhor, eu não dou conta de orar, não dou conta de servir o Senhor, porque eu não consigo, sou tão falho. Você entende? A lei estava provocando isso em mim. Toda vez que eu ia chegar diante do Senhor, a lei sempre produz morte. Eu sempre não conseguia chegar diante dele. Porque aqui que Paulo fala, que aproveitando a fraqueza da lei, o inimigo se introduziu na lei para fazer todo tipo de cobiça, para fazer todo tipo de pecado que a lei falava. A lei é perfeita, boa, a lei é agradável, é o padrão de Deus. Mas para nós, o ser humano, nenhum homem pode cumprir aquilo. Nenhum homem. Eu vou falar de algo, quero que você coloque a imagem da Arca da Aliança do Senhor. Eu vou falar o que a lei nos liberta e a lei, nos produz condenação, e que Cristo nos libertou, como a cruz. Nós vimos isso no ensaio aqui das meninas. Eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus capítulo 9, que eu vou explicar a questão dessa arca. Hebreus capítulo 9, verso 1. Diz assim, Hebreus capítulo 9, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava um tabernáculo que se chamava o Santo do Santo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e para a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná. Diga maná. Maná. O bordão de Arão, diga bordão de Arão. Que floresceu, e as tábuas da lei, diga as tábuas da lei. Então presta atenção, dentro dessa arca que vocês estão vendo aqui, ela é tipo um pote, e vocês podem ver na parte dos querubins existe uma tampa. Isso aqui é uma tampa que tem, que é colocado esses três utensílios dentro. Primeiro, urna é muito chique, vou falar para vocês, é um pote. Né? É um pote que continha maná, o pão celestial do Senhor. O pão celestial do Senhor que a galera do Egito comeu. Quantos sabem dessa história? Poucos. Amém. Então você vai entender o que eu vou estar falando. Outra coisa, tinha também o bordão de Arão. O que é o bordão? É o cajado de Arão que floresceu. Tinha lá dentro da arca. E tinha também as tábuas da lei. Eu vou explicar cada um desses utensílios. Primeiro, o maná do Senhor. A Bíblia fala lá em Salmos 78, não sei se foi Davi que escreveu, mas fala que o maná é pão de anjo. É o pão de anjo. E a Bíblia fala em João que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então presta atenção. Durante 40 anos a galera do Egito não tinha nenhum tipo de doença. Nada os provocou, nenhuma gripe sequer pegou eles, porque estavam comendo comida santa, estavam comendo comida do Senhor. E ele chega lá em Números capítulo 21 e fala bem assim: mas chega de comer maná,
E só tem maná para nós comer, esse pão sem valor. Ou seja, a galera estava reclamando com o suprimento de Deus. O que Deus faz? Pega o maná, põe dentro da arca. Amém. Falou para Moisés. Outra coisa, o cajado de Arão. Existia 12 tribos naquela época. Pegou um líder de cada tribo e colocou, porque eles estavam se levantando contra a autoridade de Arão. Falou assim, mas só ele pode ser sacerdote nessa terra? Não, como assim? Só ele foi constituído por Deus? Aí Deus manda que cada tribo, cada líder da tribo, pega a sua vara e coloca dentro do tabernáculo. Moisés fez isso. A de Arão floresceu. Mostrou que ele era constituído por Deus. O que fala isso? Fala da rebeldia contra as lideranças da igreja, pastor. Você, por exemplo, o pastor coloca um livro de céu lá e você se rebela contra ele. Você está se rebelando contra a autoridade constituída por Deus. O que Deus fez? Põe dentro da arca. Põe lá dentro da arca, Moisés. Beleza. Fala das tábuas da lei. O povo rejeitou as tábuas da lei. A galera rejeitou, porque Moisés, quando ele chegou lá embaixo, já viu aquele bezerro, já quebrou tudo. E a galera rejeitou os mandamentos do Senhor. O que Deus fez? Colocou dentro da arca. Lá em Hebreus 2, fala que Jesus é o nosso propiciatório. Quantos creem que isso é verdade? Amém. Propiciatório é essa tampa de cima, onde estão os querubins. Essa tampa de cima se chama propiciatório. Era ali que era feito o sacrifício. Presta atenção. Quando o sacrifício era feito, Deus não conseguia ver a rebelião do povo. Sabe por quê? Porque o sangue cobria todo o pecado deles. O sangue cobria. Então Jesus não... Então a galera, Deus não podia ver o pecado do povo. Por quê? Porque o sangue estava por cima. Não olhe para dentro da arca. O que é isso? Não olhe para os seus pecados. Olhe para Cristo. Amém. Se Cristo não é capaz de remover os seus pecados e te libertar, pode acreditar em mim. Você não é capaz. Você não é capaz. Aí o que Deus faz? Deus faz o sacrifício que é feito anualmente lá em Israel. E quando é feito esse sacrifício, tampa todo o pecado do povo. Deus não pode ver o pecado do povo porque o sangue está por cima. Jesus é o propiciatório. Ele derramou o sangue por nós. Deus não pode ver os nossos pecados mais. Você está entendendo? Nós somos salvos eternamente porque Jesus já pagou todo o preço da humanidade. Você entende? Quando Deus olha para você, Ele não vê o Richard, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue. E quando você chega diante do trono do Senhor com o sangue de Jesus, Ele não pode negar nada para você, porque o sangue é perfeito. Você vê essa grande diferença? Essa é a nossa grande diferença. A lei faz com que eu olhe para dentro da arca, que eu não tenho salvação. Deixa eu só te falar dois casos. Quem já ouviu falar do jovem rico da Bíblia? Então não vou precisar ler com você. O jovem rico chega diante do Senhor, né, com o seu merecimento, e fala assim: Senhor, o que é preciso fazer para seguir o Senhor? Aí Jesus logo de cara já apresenta a lei. Mas como assim que já apresenta a lei? Não é a graça? Sim, é a graça. Jesus apresenta a lei. Guardará? Você guarda os 10 mandamentos? Guarda os mandamentos? Falou: sim, Senhor, desde pequeno eu guardo. Ela falou: pois bem, vende tudo que tem e segue. Aí a Bíblia fala que ele abaixou a cabeça e foi-se embora. Presta atenção. Ninguém dá conta de guardar a lei. Ele falou que dava conta. Jesus já colocou a lei logo de cara para ele. O que acontece? Ele já errou no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não conseguiu amar o Senhor. Não conseguiu, porque ele amava mais os seus bens. Agora, olha a versão imposta do rico. Quem conhece Zaqueu, que subiu na árvore? Glória a Deus, vou precisar ler com vocês. Zaqueu chegou na árvore e Jesus fala para ele assim: Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou na tua casa. Zaqueu então vai para sua casa com Jesus. E Zaqueu, fala bem assim: Senhor, se eu tiver enganado alguém, vou retribuir 4 vezes mais. E olha, a metade dos meus bens eu já vendi e reparti com os pobres. Olha a diferença daquele que chegou diante de Deus com orgulho, que guarda a lei, e a diferença daquele que reconheceu que depende de Cristo. Por isso que Deus falou: hoje há salvação na tua casa. Glória a Deus. Você vê a diferença quando você chega: hoje eu posso, porque eu jejuei.
Hoje nem os demônios vão me seguir, porque eu estou firme na rocha. Quer te falar, o demônio fica do seu lado, mesmo você firme ou não. Mas deixa eu te falar, para cada um demônio há 2 anjos do Senhor, amém? Aleluia. Então veja a grande diferença desses dois. Um chegou, eu posso, eu sou bonzinho demais. O outro chegou, Senhor, eu já reparti os meus bens com a maioria dos pobres. Esse recebeu salvação. É igual daquele do publicano fariseu. Chegou lá, orgulho diante do Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Jesus fala, quem será justificado? Aquele que reconheceu que precisa de ajuda. Amém. Se você está aqui reconhecendo que precisa de ajuda, Deus vai te salvar. Amém. Não há a graça do Senhor, não há buraco mais escuro desse planeta que a graça não pode alcançar você. Essa é a grande questão de nós sermos libertos desse cativo, desse peso pesado que nós estamos vivendo sobre a igreja. Servir o Senhor muitas vezes tem se tornado um peso. Os irmãos têm mais consciência do pecado do que do perdão de Deus. Eu estou mais consciente do meu pecado do que do amor incondicional, que a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecado. Você entende? E isso, você nunca será liberto, porque toda vez que você se olhar para si mesmo, você só vai ver condenação. Você só vai ver peso. Uma vez eu estava escutando um pastor pregar, vem para a luz do Senhor. Oh, aleluia, claro que eu vou. Vem para você se enxergar quem você é. Não precisa não. Lá em casa tem um espelho, e todo dia eu me olho nele e eu vejo quem eu sou. Se eu preciso de mais luz do Senhor, eu sou capaz de fazer uma tragédia. Agora, se o apelo dele for diferente, vem para a luz do Senhor e anda na luz dele, porque ele vai te livrar de todo o mal. Eu ia ser o primeiro a estar lá. Mas eu não preciso de mais luz para enxergar o meu pecado. Eu não preciso de mais luz, sabe por quê? Porque eu reconheço que eu sou pecador. Mas eu reconheço que Cristo veio para me salvar. Quantos creem que isso é verdade? Amém? Essa é a grande diferença. Então nós vemos que na arca foi colocado os três utensílios. São as 3 coisas que o povo se rebelou contra Deus. Mesmo assim, Deus pega e coloca dentro da arca. Porque lá ele não pode ver o sacrifício, não pode ver o seu pecado mais. Você foi liberto dessa condenação. Você entende? Então, aí toda vez que eu olho para a arca, que eu olho para dentro da arca, acontece uma tragédia. Toda vez que você olha para o seu pecado, acontece algo que não é bom. Porque você está se analisando a si mesmo. Mas ele fala, nós temos que andar em santidade. Claro que nós temos que andar em santidade. Fala para mim, acha na sua Bíblia, quem que Jesus curou, que Jesus salvou, que voltou à sua prática do passado? Tem ninguém. Moisés tinha tudo para se dar bem, estava no melhor dos palácios, teve um encontro com o Senhor. Quem disse que ele voltou para o palácio de novo? Com as coisas do Egito? Não voltou, porque teve um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. A vida dele é transformada. Eu creio profundamente nisso. Então, essa é a grande diferença de eu estar debaixo de um peso e estar debaixo da graça. Por exemplo, eu fui no Brasil resolver uma situação da minha família. Eu pensei que eu ia resolver. Você não resolve nada. Glória a Deus por isso, né? Eu fico feliz de não resolver nada. Vai me entender. Aí uma pessoa disse, João, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Eu falei, quem te disse que eu preciso fazer alguma coisa? Não, mas como assim? Meu filho, eu estou orando. A Bíblia fala que a promessa, ela se cumpre. Então não depende mais de mim, porque o meu papel eu estou fazendo. Estou orando. Quem faz é Deus. Amém. Quem faz é Deus. Eu não posso tirar o papel dele. Eu não posso mudar a vida de uma pessoa, porque a Bíblia fala que nem um fio de cabelo branco da minha cabeça eu consigo tornar preto. Eu posso pintar, mas ele vai nascer branco de novo. Então eu não consigo mudar. Então assim, eu fico feliz por esse peso, porque a Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve. Amém. Você entende? Mas o irmão quer andar com o fardo pesado, eu dou conta. Ai, Jesus. Está provando para quem isso? Está provando para quem isso? Quando eu falo para você, eu estava até comentando com os meninos, nós somos de célula, pastor dessa igreja. Quem te disse que para multiplicar a célula depende de você? Líder de célula. Quem te disse, pastor, para a igreja crescer depende de você? Mas eu estou na frente. Sim, você está, mas quem faz é Deus. Amém. Nós queremos tirar o papel de Deus. Quem faz é o Senhor. Aí quando eu falo isso para os irmãos ficam,
teria acontecido, nada vai acontecer. Não depende mais de você. Ai, para ganhar a galera lá fora precisa de mim porque eu sou evangelista. Sim, mas deixa eu te falar. Quem conhece a palavra do bom samaritano? Lucas lá. Jesus fala, a palavra diz que existia o sacerdote, o levita e o bom samaritano. E tinha esse rapaz jogado no chão lá. O sacerdote veio, o sacerdote representa a lei do Velho Testamento. A lei não te dá condição de salvar. Ela chega perto de você, observa a sua situação, mas não te salva, porque ela não tem essa condição. E vai-se embora. O cara foi embora. O levita representa religiosidade. Ele foi também perto lá, mas a religião não tem poder de salvar. Ele foi embora. Mas deixa eu te falar, o bom samaritano tem. Esse bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é Jesus. Deixa eu te falar, Jesus. Pode acreditar em mim, você está aqui, não é porque alguém te chamou para você estar aqui, é porque Cristo está se manifestando no teu coração. Essa é a grande diferença, porque não tem mais nada a ver comigo, com você. Não tem nada a ver comigo, com você. Você tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico feliz porque não depende mais de mim. Não há mais peso sobre mim. Eu sinto o Senhor com paz. Eu acordo de manhã e falo assim: oh Deus, eu sou tão amado quanto Jesus. Eu sou tão justo. O que o Senhor tem preparado para mim nesse dia? Eu sou a sua criança no meio desse mundo, Senhor. Mas tem irmãos que já acordam: perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Com peso. Eu esse dia estava orando lá na igreja com os irmãos, e o irmão já chegou: oh Senhor, perdoa, Jesus, me perdoa, Senhor. Mas no final eu falei: por que você está pedindo perdão desse jeito, irmão? Não, é porque a gente é bom pedir perdão, né? Eu falei: irmão, tenha ciente que Jesus te ama mais que tudo. Acorda de manhã, fala que você é amado por Deus. Ninguém pode tirar de você. Acorda todo dia de manhã. Eu até falo com o Rona: você pode falar o que você quiser, mas eu sou justiça. A Bíblia fala que Jesus se fez para que eu tornasse rico e que ele se fez, que eu sou justiça no meio dele. Está em Romanos. A Bíblia fala que eu sou justiça. 2 Coríntios 5:21, que nós somos feitos justiça de Deus. Por mais que eu sou falho, por mais que eu sei que eu não sou justo, eu declaro: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Sabe o que eu penso? Que o diabo fica mais endemoniado ainda. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu e você não somos justos. E até você sabe que eu e você não somos justos. Mas a Bíblia fala que nós somos justos. Só justos podem entrar no céu. Quantos são justos aqui? Levanta a mão. Aleluia! Você entende essa diferença? Eu não tenho mais esse peso diante de mim. Eu sou justo eternamente. Cristo me fez justiça dele eternamente. Eu chego diante do trono do Senhor, não com os meus méritos, mas com o mérito de Cristo. Eu chego diante dele e falo assim: Senhor, dá-me tudo aquilo por direito a Cristo, porque tudo depende dele. Eu estou aqui diante do Senhor com o sacrifício dele. Eu sei que você não pode negar nada para mim. Dá-me aquilo que é meu, em nome de Jesus. E eu peço, eu tenho a cara de pode pedir. Sabe, na casa da minha mãe, da minha avó, tinha chave em tudo. Se ia na geladeira, tinha chave. Se ia no armário, tinha chave. Se ia no guarda-roupa, tinha chave. Até o controle da televisão tinha chave. E a chave ficava no bolso dela, né? Aí eu falei assim: mas senhor, isso é lei demais. Depois eu falei assim: na minha casa não vai ter nenhuma chave, porque os meus filhos terão acesso a tudo que eu tenho. Essa é a mesma coisa que acontece com o Senhor. Você tem acesso diante dele. Glória a Deus. Você tem essa oportunidade de chegar diante dele livre, sem peso nenhum. Aleluia. Você foi liberto de toda a condenação que há neste mundo. Glória. Você chega nele até leve. Oh Deus, aleluia, Senhor. Sabe, toda vez que eu penso que não é mais eu que faço as coisas, não é eu que vou transformar ninguém, fico tão feliz. Fico tão feliz porque eu sei que eu não consegui mudar a minha vida. Por mais que eu falo: vou parar de fumar, agora eu não vou fumar mais. Tem que ter opinião. Volte e meia eu fumando de novo. Olha, filho, talvez você está querendo ser liberto de um pecado. Todo dia você fala: Senhor, eu peço perdão, mas eu não consigo sair desse pecado. Oh Deus, volte e meia eu você pecando de novo. O mesmo pecado, o mesmo pecado. Quero te falar, a justiça de Deus também trabalha a seu favor. Amém. Toda vez que você pecar, faz que nem eu. Eu chego assim, diante daquilo, falando assim: eu sou justo, eu sou livre, eu não preciso disso. Eu sou justo demais. Sabe? Eu tenho feito isso e tem funcionado na minha vida. Toda vez que eu vou pecar, eu falo: não, eu sou justo, eu não preciso disso. Quem disse que eu preciso disso? Eu olho para Cristo.
Porque Ele é o removedor. Na antiga aliança era apenas um tempo, era temporário. Mas na nova aliança, Cristo removeu o pecado. Amém. Cristo removeu tudo aquilo que é o pecado. Eu quero te falar para você não olhar dentro da arca. Abre lá em 1 Samuel capítulo 6, verso 19. 1 Samuel capítulo 6, verso 9. Diz assim, 1 Samuel capítulo 6, verso 19. Samuel capítulo 6, verso 19, amém? Diz assim, e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, portanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens, então o povo se entristeceu, portanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Quero te falar, toda vez que você fica olhando o seu pecado, você está falando que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Toda vez que você fica olhando para si mesmo, que você fica olhando para dentro de si, você fala que o poder da cruz não tem poder para me libertar. O que Deus fez? Deus feriu. Que a galera queria olhar o pecado que eles não estavam cometendo. Deus pega o pecado, coloca dentro da arca, faz o sacrifício para não precisar olhar para a rebelião do povo. Mesmo assim, o povo insiste em olhar o pecado. Na trajetória, quando a galera saiu do Egito, foi pura graça, irmão. A vontade do Senhor nunca foi estabelecer lei, nunca foi prender você ao pecado, nunca foi te escravizar a esse mundo caído. Porque você vai ver o povo reclamar e Deus abençoava, parece que era uma coisa. Eu vou reclamar porque daí Deus vai dar bênção, né? Então a galera reclamava, olha lá Deus abençoando, olha lá Deus abençoando. Quer dizer, todo dia você pega, mas todo dia Deus está te abençoando. Amém. Todo dia Deus está te abençoando. Sabe o que é o nosso problema? Por exemplo, eu e você temos consciência que nós pecamos todo dia. Aí nós chegamos diante do culto, nós já pecamos a semana inteira, inclusive no culto nós estamos pecando. Durante o período do domingo nós estamos pecando. Aí chega um que o pecado dele foi ao público, você já fica falando, nossa, toma cuidado. Esse aí, mas o que difere o pecado dele do seu? Você entende? Não difere de nada. Uma mentiria sua, que ele talvez matou ou prostituiu, não difere de nada. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. O mesmo pecado que você comete, eles estão lá fora pecando também. Mas quero te dizer, sabe o que a galera lá fora está precisando ouvir? De perdão. A galera lá fora não está precisando da lei. Já vi pastor falar assim, nós pregamos a lei para eles terem temor e vir até Deus. Não, sabe por quê? Porque se nós mostrar para eles a lei, eles vão falar assim, mas nem vocês cumprem isso, porque nós não cumprimos. Nós não cumprimos a lei, nós não damos conta de cumprir a lei. É por isso que Cristo veio. Amém? Amém. Do filho pródigo. Deixa eu só te falar que não tem nada a ver mais com você. Amém? Amém. Quando o filho pródigo falou que assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele reconheceu que o pai é bom, foi para a casa do pai. Quem te disse que Deus ficou olhando a vestidura suja dele? Quem te disse que Deus ficou olhando o pecado dele? O que Deus fez? Traga a melhor roupa. Traga logo a melhor roupa. Ele não ficou julgando, mostrando o pecado do filho. Ele já falou assim, traga a melhor roupa. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Vê a grande diferença? Na velha aliança também não tinha nada a ver com o homem. Quando o homem pecava, ele ia diante do sacerdote e ele tinha que trazer um animal. O que o sacerdote fazia? O sacerdote ficava analisando o pecado do homem ou ficava analisando se o animal é perfeito? Ele ficava olhando o animal, porque o que importa é o animal, não tem nada mais a ver com você. Desde lá atrás, o sacerdote ficava olhando o animal. Vamos ver se ele tem mácula, vamos ver se ele é bem perfeito. Tudo tem a ver com a cruz, tudo tem a ver com Cristo. Quantos digam amém nessa noite? Aleluia! Outro exemplo, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apareceu-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de
cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Amém? Deixa eu só te falar um negócio. Como que esse centurião recebeu a cura do paralítico que estava na casa dele? Muitos falam que é sobre autoridade, que ele reconheceu a autoridade. Amém, você está certo nisso. Isso é uma aplicação da palavra e você está aplicando ela. Mas deixa eu te falar, qual que difere também da mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A mulher cananeia não entendia de autoridade. Pelo contrário, a mulher não podia ter autoridade nenhuma. Então qual que é a diferença dos dois? É simples, é só nós achar o denominador comum. Nenhum era judeu. Nenhum estava sobre a lei. Um era o centurião romano e o outro era da Cananeia. Quero te falar, nós não somos povo judeu. Nós não estamos debaixo da lei. Jesus falou tamanha fé para os dois. Sabe por quê? Porque a fé está em ver Jesus Cristo. Amém. A fé está em reconhecer a graça dele. Amém. Amém. Você está entendendo? Para você ser liberto, você tem que reconhecer Cristo. Para nós recebermos cura, temos que reconhecer Cristo. Olha a diferença daquela mulher com fluxo de sangue. Muitos falam: nossa, ela exerceu muita fé para sair no meio daquela multidão. Quero te falar, você só tem fé quando você enxerga Cristo. Ela enxergou a Cristo, então ela saiu no meio da multidão e tocou no manto dele. A nossa fé está em Cristo e a nossa cura também está em Cristo. Por isso que não tem mais nada a ver com você. Veja, não tem nada a ver mais com você. Não tem nada mais a ver com você. Tudo tem a ver com Cristo, que Ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Então essa é a nossa grande diferença. E para encerrar, eu quero falar de Lázaro. Eu já citei aqui Lázaro. Lázaro é tremendo. Citei aqui dos talentos, que precisamos se levantar. Mas olha o que o Senhor me mostrou. Está lá em João capítulo 11, verso 38. Diz assim, João capítulo 11, verso 38. João capítulo 11, verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja a entrada tinha posto uma pedra. Diga comigo, pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra e deixai. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Deixa eu te falar, existia uma pedra. Essa pedra era a lei. Essa pedra é a lei. Lázaro tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para experimentar da vida de Cristo. Mas a lei impediu dele crescer no Senhor. Sabe o que é essa pedra? É a velha aliança. A pedra são os 10 mandamentos, mostrando que nenhum homem é capaz de cumprir os 10 mandamentos. Lei produz morte e condenação. Lei produz morte e condenação. Estava falando, olha, eu não sei se tem lei de trânsito aqui. E se tiver, bem fraquinho. Tem, mais de 20 no Brasil. É, né? Aí. Mas em que lugar que acontece mais acidente? No Brasil. Sabe por quê? Aqui não tem guarda de trânsito para toda hora.
E a galera respeita uns aos outros. É só na buzina, mas respeita. Lá no Brasil não tem dessa não, meu amigo. Lá no Brasil não tem dessa. Exatamente. Vai ver quantas pessoas morrem aqui, vai ver quantas pessoas morrem no Brasil. Porque a lei mata. Tem lei demais no Brasil, por isso que o povo está morrendo. Você está entendendo? A lei produz morte. Nenhum homem pode se salvar por si. Nenhum homem pode se salvar pela lei. Lázaro não podia. Por isso que Lázaro estava morto, porque existia uma pedra, uma gruta de uma lei cravada na testa dele, dizendo que ele não era capaz. Então ele estava morto. Quero te dizer, tem muito crente morto aqui dentro, que ainda não experimentou a graça do Senhor. Que não experimentou, porque quando experimentar, vai falar assim: Lázaro, vem para fora, porque eu tenho uma nova vida para você experimentar. E essa vida só é através da cruz de Cristo. Aí Lázaro recebe essa oportunidade, reconhece Cristo. Porque olha o que acontece com ele no capítulo 12 de João, capítulo 12, verso 1. Dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Quero te falar, quando você recebe do Senhor e reconhece que você está sob a graça, você senta na mesa do Senhor. O que é sentar na mesa? Na mesa há provisão, na mesa há comunhão com o Senhor, na mesa Ele não consegue ver os seus pecados, na mesa você tem tudo dele, porque você recebeu da graça do Senhor. Essa é a nossa grande diferença, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Nós fomos destituídos para Deus, para vivermos uma vida sem peso e sem acusação. Eu não estou querendo te dizer que daqui para fora vai ser uma maravilha, não, que você não vai ter acusação. Você vai ter acusação sim, mas você vence pela graça. Você não vai vencer enquanto você é bonzinho ou quando você ajudou os pobres. Quero te falar, você vence pelo sangue do Cordeiro. E se o sangue do Cordeiro está sobre você, você é liberto de todo pecado. Quem diga amém nessa noite?